Olá a todos, hoje estamos iniciando o episódio número 8 do PodFleck, podcast da Escola Jorge Fleck, e hoje nós estamos aqui com um convidado, o professor de História, André, professor, empresário, colecionador de HQs aí, André, que hoje vai estar aqui conversando conosco nesse bate-papo, também na nossa mesa aqui o Leonardo Miller, aluno do 8º ano da turma 81, e a Paula, aluna do 9º ano da 191, estão aqui compondo a mesa nesta manhã aí para fazer as perguntas aí com o professor André, sabatinar ele neste nosso episódio 8. Mas antes, eu quero te convidar para que tu se inscreva no nosso canal no YouTube, PodFleck, e também siga as nossas redes sociais, o Instagram, PodFleck, a página no Facebook, o PodFleck. Então siga nossas redes, se inscreva no canal e compartilhe, curta, comente aí os nossos conteúdos, certo? Leonardo, pode soltar a vinheta. Então vamos lá. Quero cumprimentar todos vocês aqui na mesa. Professor André, muito obrigado por aceitar o convite, estar neste dia aqui, no episódio 8, e poder conversar contigo e falarmos um pouquinho de história, falar um pouquinho da tua trajetória e de vida, um pouquinho também aí do projeto Vida, que se envolve aqui na escola. Então, fico muito feliz aí de estar contigo. E primeiro eu gostaria, então, que o professor se apresentasse, falasse um pouquinho de si, assim, se apresentar, para nós aí te conhecermos aí, o público te conhecer que vai estar nos acompanhando. Obrigado, bom dia a todos que nos assistem, aos colegas, alunos, professores da Jorge Fleck. Eu fico honrado em participar desse grupo, a qual temos dedicado um momento para divulgar aquilo que nós temos feito para a comunidade, o trabalho em prol de todos os professores, multidisciplinar, querendo o desenvolvimento dos jovens, querendo crescer profissionalmente, que fica na juventude aquela indecisão do que a gente quer, o que a gente quer para o futuro. É normal para todos nós. E a escola, como é o segundo lar que a gente diz, é um lugar família, a gente buscou um foco com reuniões pedagógicas com os professores, colegas, para saber o que a gente pode direcionar eles. Para que tirar eles do mundo das drogas, dos vícios, do álcool, ou muitas vezes sem querer a família não tem a direção para dar para ele. Porque aqui é uma comunidade simples, humilde, né? Então a gente sabe que os pais querem os melhores, como todo mundo. E a escola pegou esse papel para si, junto com os colegas, de direcionar o aluno, mostrar um foco. Se quer ser um advogado, se quer ser um mecânico, se quer ser um professor de história, de geografia, né? Do meu ilustre colega. Essa é o nosso desejo, que a pessoa se encontre. E como tu comentou, eu vou falar um pouco de mim, né? Sou André Neves, sou de Novo Hamburgo, estou morando há anos com a minha família aqui do interior de Taquara, da família dos Neves. Sou colecionador de moedas, história em quadrinhos. Gosto muito de trabalhar história em quadrinhos em sala de aula. Gosto de pesquisar sobre o assunto, né? E até esses dias nós estávamos comentando com o no ano sobre, hoje mesmo para cá, dando continuidade à guerra de Gaza, nós somos neutros, não negativamente, nem positivamente para que lado, mas a gente quer que o aluno seja questionador, posicionado a ter opiniões, não formar apenas alguém que quer que siga normas, mas ele tem a noção do que ele quer para a vida dele e poder questionar algumas das coisas, o que é certo, o que é errado. É importante nós fazer pessoas pensadoras. Esse é o papel do professor. Espero que durante esse podcast a gente possa tirar dúvida dos alunos, a gente mesmo possa mostrar para a comunidade esse trabalho de equipe, o desejo que nós queremos com passeios a faculdades, universidades, até o CIMOL em Taquara, para conhecer o que ele quer de projeto, se é um mecânico, eletrotécnico. E eu agradeço, como te disse, a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre isso. Esse aqui é falando com o professor André, é um canal aí para a gente conversar diversos assuntos com os colegas e diversas pessoas aí da comunidade, também fora da comunidade, que tem alguma expressão que possa contribuir. Mas fico feliz de estar aqui, né? E começando com a pergunta, o que é história, história para ti? A disciplina História, ela é um ponto, como todo apaixonado pela sua área, né? É alguma coisa que nos traz a nossa alma, nosso ser. Por exemplo, assim, eu quando estudo História, eu tento pensar cada vez mais o papel do homem, não como centro, a gente precisa de Deus, mas das mudanças sociais. O que o homem
desde o pequeno empresário, o pequeno operador, o grande empresário, desde o príncipe ao aquele sacerdote, aquele pessoal do povo que fez as revoluções, as mudanças. Nós somos a história. Quando eu falo em história, a gente está vivendo a história aqui na Jorge Fleck, em qualquer lugar no mundo, guerras, o que a história tem mostrado, os erros, os acertos, quando o homem não no nazismo, quantas pessoas morreram inocentes por ideais de melhor raça, etnias, o que o homem pode falar na cultura, como na geografia a gente trabalha multidisciplinar de raças, etnias, dizendo que nem é o branco, nem é o preto, mas somos seres vivos dentro do Brasil, que são muitas raças, etnias que formam o povo brasileiro, que tem orgulho de ser brasileiro. E na história, eu tento trazer isso a cada vez mais, que a gente possa entender as nossas origens, que nosso país não é uma só raça ou etnia, são vários povos alemães, ainda mais no Rio Grande do Sul, italiano, japonês, e que a história faça crescer o desejo de conhecer e amar nós mesmos como brasileiros, em querer que um país seja melhor, o nosso estado, o nosso município. Esse é o meu ponto de história, né? Eu não posso falar de história porque eu sou apaixonado por história, tanto que é a minha área. Mas assim, qual tema na história que mais gosta de falar sobre? O tema que eu mais gosto sempre foi o tema da Segunda Guerra Mundial. Estou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Porque desenvolvimento tecnológico, os conceitos do mundo globalizado, capitalismo, socialismo, o que tem visto até nós, as mudanças maiores sociais que teve no mundo, teve sempre a Revolução Francesa, mas eu acredito a tecnologia se envolveu depois da Segunda Guerra Mundial, e muitas coisas que a gente está vendo, porque a Segunda Guerra Mundial é mais recente, não dá 70 anos por aí, então os nossos antepassados viram, tem pessoas ainda vivas que participaram do Brasil, os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, é uma história mais presente, entendeu? Então, essa área da história que eu posso, que não vivenciei, mas a gente tem muito material vivo ainda para tirar da história oral, de fotos também, né? Então, por isso eu aprecio essa época. Por ser mais recente, mais atual. Mais atual, isso é verdade. Você gostou de história, assim? A história eu acho que teve sempre na minha família, porque eu tive uma pesquisa com meu pai comentando, a gente tem uma tradição oral. Meu avô contou histórias dos antepassados deles, quando chegaram aqui em Taquara. O meu pai contou do meu bisavô. Então, teve aquele fascínio de Deus dos 12, 13 anos. Eu tive fascínio por ver, por gostar de ver. E daí comecei, e as matérias que eu sempre me destacava na escola era história, né? Então, comecei a ter paixão e a curiosidade, né, de investigar se isso é verdade, é mentira, por que aconteceu isso. Então, eu me senti preso à história, né, no bom sentido. É uma paixão, né, que cada vez a história vai mudando e é uma coisa atual. Tu liga a TV, tu vê história. Tu vê uma reportagem de jornal, tu vê a história. Então, sempre me fascinou por isso. E faz tempo que tu é formado? 20 anos. 20 anos já de 20 anos. formação. 20 anos. Se formou por qual faculdade? Eu sou formado pela FEVAV, né? Na FEVAV eu comecei com pedagogia, Sim. faltava um ano para me formar e daí eu vi que não era bem aquilo, que eu me daria mais com adultos, adolescentes, com crianças pequenas, não seria bem meu foco. Daí eu troquei o curso, me formei em História, depois mais tarde, 2, 3 anos atrás, eu fiz um pós-graduação entre História e Geografia, né, Sim. para me especializar mais naquilo que eu gosto, e desde então eu comecei em 2013, 14 da aula em Taquara, dei quase 10 anos, fiquei 4 anos parado, não bem 4 anos, eu fui para Santa Catarina, dei aula quase um ano lá, né, municipal e estadual, voltei para o Rio Grande do Sul, eu fiquei 3 anos parado por causa de coisas familiares, doença do pai, meu pai tem uma pedreirinha no interior, coisas familiares de negócio, eu não tive o tempo livre. Daí o ano passado deu acaso que foi uma perda para nós grande, a perda do meu pai, eu já tinha comentado com ele, e daí eu me foquei um pouco em voltar para minha área, né, de história, Sim. poder voltar a fazer aquilo que eu amo, a história, né? Trabalhar na pedreira, cuidar, administrar, e a história, que é a minha paixão, né? Além de professor, tem empresário do ramo do extrativismo mineral, então. Extrativismo mineral, arenito. Arenito, cada vez. É muito comum aqui na região, né? É o sustento de boa parte das famílias, né? É a economia local, que gira em torno disso. Então, tu se divide hoje, né, em sala de aula e cuidando do teu negócio lá. E é uma coisa que a gente se sente honrado, porque
uma coisa de família, né? Eu sou a terceira geração, né? Sim. Começou com meu avô, passou pro meu pai era eletricista, trabalhou 20 e poucos anos de eletricista, veio para o interior, abriu a pedreira, manteve aberta, daí depois a idade chegou e ele passou para mim a administrar e trabalhar, porque não tem hoje em dia, nos nossos dias atuais, tu tocar um serviço, ainda mais pedreira, sem tu botar a mão dentro, né? Sim. Eu não sou cortador, eu não sei cortar pedra, não vou negar, né, que não é o meu forte, mas eu sou a parte além de administrativo, ajudo nos pátios, tiro as coisas da pedreira, organizo alguma coisa, que é o tradicional, né, da pedreira, Sim. um braçal mais pesado. Ma- Olá. Mas falando então um pouco da tua coleção, eu queria perguntar, né? Sobre a sua coleção de história em quadrinhos. De quadrinhos, enfim, né? Que coleciona muitas histórias em quadrinhos, coisas de HQ. Eu queria saber um pouco mais assim, sobre isso. Eu comecei aos 9, 10 anos, por incentivo da professora de português e alguns primos meus que tinham e disseram, ó, para aumentar a lógica, a criatividade, seria bom que o português veio história em quadrinhos. Daí eu comecei, me apaixonei, meu pai sempre me apoiou, e eu, 20, 30 anos, tinha aquela brincadeira, tu ainda guarda postura de gibi e tudo, meu irmão brincava comigo, né? Ele é artista plástico, formado também, e meu pai sempre veio lá positivo da família, a importância da família. Meu pai nunca disse, tu é um cara velho, de 30, 40, vai construir de vida. Sempre apoiou. Se tu acha bom isso, continue. Eu saí em uma reportagem ou duas do Jornal de Novo Hamburgo, que eu saiba até, naquele período, eu era o maior colecionador de 01, o número 1 de História de Quadrinhos. Nossa. Eu tenho a primeira número 1 do Homem-Aranhas a cores, no Brasil, de 77. Eu tenho o Wolverine de 97, 98, 99, as primeiras número 1 no Brasil, edições as 4. Eu tenho várias coleções, eu tenho coleções de 1952, caras, número 1, e Nossa. tenho o Planeta dos Macacos, eu tenho, agora, que eu guardo na minha casa, e eu tenho uma réplica, que eu digo que é o Santo Grau do Super-Homem, né, que é todo formato americano, igual que a original, de 1939, e foi feito para colecionadores, umas 100 ou 200 no mundo, e eu tenho uma guardada na minha coleção. Nossa. Igualzinho. Então, essas coleções de gibi é uma paixão minha, né? Tem gibis que não existe nem mais, nem né, os primeiros formatos gigantes. Que eu até vi uma reportagem esses dias que eu gosto de pesquisar da área, ver livros, como tu viu, e eu tenho um formato desse de 1952, que foi da Ebal, antiga editora Ebal, que eles contavam os contos literários, como o Conto de Drácula, da história, contos de cavaleiros, em um gibi. Então, existe acho que poucos, fizeram 50 edições dessas números, e dessas 50 eu tenho 4 números, número 2, número 4. Sim. Então, o número 1 do Conan, do Brasil, quando foi feito o primeiro gibi do Conan, o Bárbaro, primeira edição em 80 e poucos, 82, 83, eu também tenho na minha coleção. E a minha coleção é tantos números que eu acabo me esquecendo de tanta variedade, que esse dia até minha esposa brincou, riu, e às vezes se perde, né? Eu procuro Guerras Infinitas, que quando foi feita uma série, na época eu comprei toda a coleção, tenho guardado a original, fizeram réplicas, tenho do Batman, tem várias séries número 1 do Batman, eu tenho quase todas, só não tem as mais antigas de 42 para cima. Então, sim. Nossa, que interessante. Não. Muito interessante. É difícil, pela primeira vez eu tô conhecendo um colecionador de gibi, tá aqui na minha frente. Mas essa coleção é valiosa, né? Nossa, a última vez que a gente quase não comenta. Até na época que eu saí no jornal Novo Hamburgo, eu tinha me convidado para ir o Gil Soares, eu trabalhei numa época recepcionista de hotel e tudo. Daí conhecia várias pessoas, Brasília, vários lugares do Brasil. Sim. Daí eles viram no jornal que eu saí na reportagem e me foram me dar os parabéns na recepção. Então o rapaz comentou, olha, eu conheço gente lá que nunca pensou em participar do Gil Soares, que é um tema interessante. Sim. E eu disse, não, até eu preferi não ir, porque eu pensei assim, muita divulgação seria risco roubar. Na época, a minha coleção estava avaliada em 500 mil. Nossa. 500 mil, porque cada vez mais ela vai se tornando mais cara porque não existe. Porque a tendência é as pessoas rasgar e não guardar. E cada vez mais se tornando mais antigo, mais né? Antiga. Como essa aí do Super-Homem. Essa réplica foi feita em 96, 2006, 2016. E quase 30 anos. Quase 30 anos. Nossa. 29 esse ano. 29 anos, imagina. Ela é uma réplica da original. Daqui a 20 anos ela vai valer quase igual a original, que foi feita em 1939. E, como eu disse, Heróis da TV, que foi uma série, o Wolverine, o pessoal é fã.
que adora, né? Imagina, eu tenho Batman, Flash, algumas Zorro, a coleção antiga da Disney. Tem outros Sim. números que é Fofão, Xuxa, Leonardo, Neymar, Gibi Davis. Nossa. Então tem muito gibi que eu nem me lembro agora. Se eu começar a mexer, às vezes eu nem me lembrava que eu tinha esse número. Eu nem me lembrava que eu tinha tal gibi. Os Trapalhões, quase ninguém se lembra. Eu tenho o número 1, série infantil, que é zero criança. Da série adulta, eu tenho o número 10, 12. Algumas fogem da ordem, né? Mas Spider-Man número 1, que foi um desenho da década de 70 e poucos, 80. E nós, no caso, pegamos, a gurizada não se lembra. Jaspion, Changeman, Gibi do Changeman, Rambo. Então, assim, Gibi do Rambo. o Gibi do Rambo, sabe? Então, comandos em ação, faz parte da minha infância. Isso que eu gosto. Eu guardo o tesouro da minha E infância. querendo ou não, faz parte de história também, história, né? Tudo né? se liga ali, né? É verdade, porque, por exemplo, o Capitão América foi criado por causa da Segunda Guerra Mundial. Mulher Maravilha também por causa do movimento feminismo da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho alguns número 1 da Mulher Maravilha da década de 70, 80. Então, eu puxei uma linha. Alguns eu fechei coleção grande. Sim. E outras eu comecei a colecionar só número 1, que até foi um historiador, quando estava fazendo faculdade, comecei a falar com um professor, que também colecionava. Daí ele disse, André, a gente tem que ter, tem uns que colecionam vários, que é importante, bom, guardar, e tem aqueles lá que tu tem que ter, do número 1 até o número 5, são sempre os mais valiosos de uma coleção. Até o número 12, 13 é valioso quando não existe uma coleção, lógico, tu tem alguma coisa guardada. Mas se poder manter do número 1 ao número 5, daí eu comecei, através daquela ideia dele, a colecionar todos os número 1 que eu achava. Sim. Eu até consegui umas réplicas, alguns gibi do Homem de Ferro, igual os que foi feito, uma edição, quando foi dado pela Shell. Porque os gibi, quando chegaram no Brasil, eram dados pelos postos de gasolina Shell, né? Muitos não eram vendidos. Sim, e é do Homem de Ferro, da Marvel, que lá, o posto de gasolina, tu abastecia e ganhava o gibi para divulgar a indústria de gibi, que no Brasil ainda não tinha. Teve um desenvolvimento, sim, mais antigo, mas não era uma coisa presente muito na juventude. Sim. E daí o pessoal, e ainda mais personagens americanos, Homem de Ferro, Capitão América, aquelas coisas, que era uma coisa que não era muito bem conhecida, né? Então, para divulgar, eles começaram, vamos focar a história do capitalismo, seus heróis capitalistas que defendiam o capitalismo como o comunismo na época, e sempre as histórias eram voltadas contra os russos, contra o comunismo, entendeu? Então, Sim. eles queriam divulgar o pensamento capitalista através da história em quadrinhos. E qual é o teu série, assim, ou o teu mais antigo? Assim. Eu ia fazer essa pergunta. Qual é o mais antigo? Qual é o mais tenho, antigo? de todos os mais antigos, eu tenho o Cavaleiro Negro número 1, de 1952, e tenho essa série que eu te falei, a Universal, que é Contos de Drácula, de 1952. É o mais antigo que eu tenho. Eu tive um de 1940 e pouco. Só que aconteceu, como eu me mudei várias vezes, e mudança e conservação, acabou rasgando por dentro. Daí acabou perdendo a validade. Mas eu tenho de 1940 e poucos, imagina. De 1940. Então, aquela coisa do cuidado de guardar o gibi dentro de sacolinhas plásticas, contar traças, produtos, naftalina, folhas de ouro para botar, para conservar. Uma vez por ano, eu abro caixa por caixa, vejo gibi por gibi, para não estragar. Até agora, esse ano ainda não fiz, não vou mentir, mas o ano passado eu sempre faço uma vez por ano, uma vez. Eu gosto de mexer nos gibi para ver como é a questão, entendeu? Porque para mim é um tesouro, né? É um tesouro que não. Até uma vez perguntaram para mim um amigo meu por que eu não vendia, por que poderia pegar um bom dinheiro e tudo. Eu não vejo ele por valor financeiro. É um hobby meu e é uma coisa da minha infância. Porque eu sei que uma paixão minha. E se eu vender eles, eu não consigo mais. Eu sei que raramente eu não vou conseguir outro número igual esses. Como eu disse, eu saí de uma reportagem, eu enchi quase metade da sala, eu trouxe pouco. O rapaz da reportagem também achou interessante. Ele viu a infância dele. E como tu disse, números que ele nunca imaginou, 1940 e poucos, 1952, já tinha gibi na época, tinha, tudo preto e branco. Entendeu? A partir da década de 70 e poucos, 80, começou a se formar os gibi colorido, em formato gigante, para formatinho pequeno, para a gente ver, agora voltou aos formatos grandes, alguns do Batman. Tu mostrou um pra gente, né, que era em formato grande, no caso. Sim, eu estou no formato grande, mas não trouxe o mais grande ainda. Que ele dava quase, para não mentir,
50 centímetros quase o gibi, formatão. Nossa. Era grande, entendeu? Ilustração, desenhos antigos, entendeu? E começou no livros antigos. Eu tenho uma Bíblia alemã de 110, 120 anos. Eu comprei, que eu gostava muito em sebo. Tá presa em minha história de coisas antigas, né? Vai ter colecionador. Colecionar livros. Eu tenho réplicas de livros de cavaleiros medievais de 1500 e pouco, 1600 e poucos, só que foram reescritas em 1964. Sim. Mas daí eu tenho réplicas de histórias medievais, uma coleção que foi feita, uma na Europa, na Espanha, e outra aqui no Brasil. E daquela coleção, digamos, se fosse 30, eu tenho 4, 5 livros. Então, e como historiador, eu sempre busco coisas antigas, e para muitos pode ser bobagem, como se diz, né? Para mim, Sim. é um pouco da história. Livros, também coleciono moedas, que eu também trouxe esse dia para mostrar, né? Eu tenho moedas da Primeira Guerra Mundial, alemã mesmo, que eu ganhei de um amigo meu, de 1916. Sim. Tenho uma moeda de 1947 francesa, da França, e quem doou foi meu pai, para mim, né? Meu pai também colecionava moeda, né? E acabou até ao ponto que nós chegamos, o apoio da família, entendeu? Se meu pai tivesse dito, ou algum. Sempre tem aquela crítica e brincadeira, de ver que não perde tempo com isso é bobagem, hoje não teria para mostrar para outra geração. Sim. Aquela importância, entendeu? Do papel, da história, do gibi. Meu pai nunca deu bola, ele colecionava moeda também. Eu tenho uma do Brasil Império, que fez comemoração à independência em 1922, 100 anos da independência do Brasil. Nossa. Eu tenho algumas moedas, né? Eu coleciono muito, que é a moeda também é mais cada vez que o gibi, porque valores, tem poucas edições, por dinheiro, né? Então, eu parei com moedas há uns 2, 3 anos. Eu ainda coleciono um pouco moeda, mas ainda entre moeda e gibi é mais fácil do que colecionar o gibi. Sim. Mais fácil. O gibi, por exemplo, eu cheguei num sebo várias vezes, não por mal, às vezes as pessoas trabalham e tá naquele departamento e não é muito. Teve um rapaz até, ele ganhou uma promoção no sebo mais tarde por causa de mim. Porque nós ia lá, ele vinha comprar o gibi e pode ver que eu gosto de conversar um pouco, né? E começamos a conversar e comecei a comprar. Daí ele olhou para mim, ele tinha os gibi mais novos, 20, 30 reais, e os mais raros, 5, 4, 3 mil. E ele via, eu pegava 10, 15, 20. E daí ele começou a me consultar sobre livros antigos e coisas. Daí ele perguntou, André, por que tu compra esse gibi? Eu falei, não, esse período da história é isso, isso. Ele falou, esse aqui é para ser mais caro. Lógico que eu sei meio prejudicado, porque aumentou o preço, mas eu disse, esse aqui não se acha tão fácil. Aquele lá, tu acha em qualquer lugar. Ainda tem adolescente vendo esse gibi. Sim. Da década de 90, 80, eu falei, baixa agora, de 1970, 50 ou por aqui, tu nunca vai achar quase esse gibi. Então, esses aqui é mais caro, 70 e poucos. Esse aqui tem que estar mais caro, esses são mais históricos. Daí eles, não tinha percebido atenção nisso, sim. Eu expliquei, e essa edição, foram feitos tantos números. Daí eu direcionei para ele pesquisar, às vezes, procurando na internet, para ver quantos foram feitos dessa edição, ele achou interessante. Daí ele começou a mudar, e daí o supervisor dele chegou nele e até promoveu eu, que viu uma mudança de valores, que às vezes o cara tinha 3 sebos, e muitas vezes não tinha tempo, o dono mesmo, de ficar em todos, né? Sim. E deixava a gerência, alguém coordenando, e às vezes a pessoa estava coordenando, mas para ele o gibi era tudo gibi. E achava que o mais importante era os mais novos. E ao contrário, quanto mais antigo, tem valor. Mais valor histórico, né? Valor histórico, isso aí. Te perguntar assim, como é que tu faz a conservação deles? Sei que tu já falou, mas fala um pouquinho mais detalhe da questão da conservação. Todos eles estão em saquinhos, bem fechadinhos. Já pensou na tua casa construir uma sala, fazer algo para deixar... Pra expor ele? Eu tinha... Eu tinha uma mini biblioteca, sei lá, alguma coisa para expor, deixar bacana eles. Eu tinha uma biblioteca na casa do meu pai. Daí, no caso, eu me mudei, voltei, algumas vezes eu até tinha lá. E daí, na casa, como eu falei, meu pai faleceu, eu saí e eu guardei para trazer aqui para fora. Eu quero trazer aqui para fora. Daí, aqui que eu estou fazendo uma reforma na minha casa. E até essa semana, para casa, por causa disso, a gente está em planejamento. Que a minha mãe falou assim, porque eu não estou indo muito a Novo Hamburgo, mas direto aqui, eu não tenho conseguido preservar, ficar mais atento a ela. E daí a minha vontade, eu até estava vendo ontem uma biblioteca, eu tenho o meu escritório, que tem um gibi aqui já, eu trouxe, né, moedas, só que eu quero aumentar e colocar eles tudo em prateleirinha, ano por ano, série por série, dentro de saquinho, e para ventilar melhor, para ver melhor eles, para cuidar, porque eu coleciono, e daí fazer um quadro grande das moedas, botar na parede, que eu tinha em Novo Hamburgo, que chegava no meu escritório, eu tinha um escritóriozinho, né, daí tinha meus gibis numa biblioteca em cima, nas estantes, e meu quadro logo na entrada na porta, que tu entrasse assim,
tu vê em cima um quadro cheio de moedas antigas, né? E chamava atenção, né? E Sim. daí um quadro que eu ganhei da minha irmã, os super-heróis, e em cima deles, os gibi marcaram. E daí a gente sempre acabava comentando sobre isso, né? Eles achavam legal. E como eu disse, meu pai, quando entrava, como ele tinha pedreiro, a gente tinha tipo, uma representação em Novo Hamburgo, e quando o pessoal ia comprar material, se apaixonava em ver, achava legal, e daí meu pai tinha maior orgulho em comentar, ó, eu fui colecionador de história em quadrinho, as moedas antigas que ele coleciona, né? Então era uma coisa que meu pai cuidava mais que eu, às vezes, né? Ele sempre cuidava, ó, cuida da criança para não vir cá mexer na tua coleção. Daí eu fechava o meu escritório, raramente alguém entrava para negócio para não mexer no gibi, né? E como tu disse, eu botava dentro do saquinho, boto, ainda eu cuido, e eu tenho o meu sonho, que eu estou ouvindo, eu estava entre morar aqui ou Novo Hamburgo, voltar, então eu cheguei a uma conclusão esse ano, minha esposa definindo, não, vamos ficar aqui. Eu fiz algumas reformas, já como negócio de pedreiro aqui, né? Sim. Aqui, ele já separei eu já tinha um escritório, mas eu vou reformular ele para poder caber todos os meus gibi, que é muito gibi. Sim. Que eu tinha medo de trazer para aqui, por causa que na época, ainda, uns 2, 3 anos atrás, um ano atrás, eu era solteiro, entendeu? Então, eu não tinha um lugar fixo ainda, então sempre eu deixava todos os meus gibi, ainda deixo na casa da minha mãe, os mais raros. Então, daí eu pensei, não, agora eu estou me organizando para transferir para cá e fazer um lugar específico para ele. Qual é o teu gibi favorito? Sério? Sério, favorito. Eu sou fã, muito fã do Batman, que o pessoal brinca, a origem do Batman e também do Super-Homem, não vou negar, né? O Super-Homem e Batman são meus super-heróis prediletos. Super-Homem porque ele mostra do ser humano a simplicidade de todo o poder dele, todas as coisas, ele poderia fazer, dominar o mundo, mas ele sempre ser um cara simples, humilde e ajudar o próximo. O bom coração. Às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas e não ajuda. Essa é a minha visão como pessoa do Super-Homem. Sim. Ele tem tudo aquilo que ele pode, ele sempre tenta salvar, e aquela pessoa que pessoas vê, né? Ele nunca é arrogante, ele tem orgulho de quem ele é como Super-Homem, mas ele tem orgulho de ser o repórter, o cara trabalhador, bate cartão, procura trabalhar honestamente, assim como nós. Aqui a gente procura servir, mas a gente dentro de nós sempre tem que puxar o nosso lado herói. O que a gente pode puxar para ajudar alguém, orientar, dar conselhos. E o Batman, que foi baseado no Zorro, né? E Sherlock Holmes, o cara que desenhou o Batman, né? Aquela coisa do ser humano lutar contra os traumas, querer fazer sempre justiça. O Batman, ele nunca usa arma. Ele tem aquela parte da violência, mas nunca tenta matar alguém, alguma coisa, ele tenta prender. Ele acredita que a justiça não é pelas forças. Muitos questionam por que ele não mata o Coringa, por que ele não faz isso, porque ele acredita que ele prende, mas a justiça quem faz é a lei. Que a gente tem que entender que existem os órgãos de lei e muitas vezes a gente se revolta das circunstâncias da vida, das injustiças que podem nos acontecer, mas que tu tem que seguir o padrão dentro da lei. Sim. Tu tem que obedecer a lei, entendeu? Muitas vezes a gente foca no super-herói, naquela parte que a gente a emoção da luta, da briga, mas tem que entender o foco da mensagem atrás. Quando a Mulher Maravilha, quando foi criada, foi um movimento feminista, eles acreditavam na Segunda Guerra Mundial que a mulher não tinha competência para pilotar um avião, que não tinha competência de fazer funções de arma, alguma coisa, então eles criaram uma amazona, uma guerreira, e com um bracelete de ouro, que o ouro é a verdade, é a pureza, para lutar, e o laço da verdade, para mostrar a verdade que a mulher, até hoje, se envolveu politicamente, tiver uma presidente mulher, que a mulher está em condições igual o homem, para quebrar o preconceito. Se todo o momento que a gente vai ver os super-heróis, eles estão conectados com uma fase da vida. A Capitão América, a Segunda Guerra Mundial, Mulher Maravilha também, o Super-Homem também participou, eles criam os super-heróis de acordo com o movimento cultural e vão se envolvendo para falar algum tema. A Pantera Negra, né? A Consciência Negra, foi cair de um grupo que teve nos Estados Unidos, dos Panther, que queria uma liberdade contra os brancos, eles tinham uma Pantera Negra, eles tinham uma Pantera como lema na história, e daí os criadores da Marvel pensaram, vamos criar um personagem para defender esse movimento, o Pantera Negra. Só que não foi um movimento que eles quiseram criar um super-herói para se revoltar contra os brancos ou luta racial. Um super-herói, Pantera Negra, como falou, que ele entende que ele, com o orgulho de ser um africano, descendente de africano, que a gente vê no filme, é um ser humano, mas não buscando para o lado da violência, porque até então só víamos super-heróis brancos. Então, foi o primeiro super-herói preto, o Pantera Negra, um ideal do movimento nos Estados Unidos, e a partir dele foi criado outros super-heróis, lógicos, mas cada super-herói, como eu disse, ele está dentro do foco da história. Foi criado para representar um símbolo. Mulher Maravilha, a mulher, Pantera Negra, os afrodescendentes. Sim. Interessante. Interessante. E
complementando a pergunta do Leonardo, ah, quantos gibis tu tem? Ah, Tu sabe total? Eu vou dizer assim pra ti, eu perdi até. Eu tinha Não, até. complementando, tá? Quantos gibis tu tem? E se tu é o maior colecionador de gibi do Brasil, tu sabe alguma coisa Não, disso? tem. Não, tem mais. Eu no foco de número um, até um amigo meu falou que achou que seria eu, porque aqui só número um, focado. Tem gente que funciona vários. Faz, não vou te. Vai dar. Eu tenho comprado, mas não tanto como antigamente, né? Agora, a Sim. vida de casada, a gente dá uma apertada nas circunstâncias, né? Tá. E a vida. Mas o que acontece? Tem um japonês, há anos atrás, que tinha em São Paulo, ele tinha quase 7.000 gibi. Era o mais antigo, né? E daí tem outras pessoas que colecionam também, né? Só Sim. que daí naquele período que eu fiz a reportagem, vai dar acho que uns 30 anos atrás, se eu não estou enganado, era eu, no Rio Grande do Sul, que mais tinha número um. Não vários gibi, mas número um, só número um. Baseado naquela época eu tinha quase 1.000. Quase 1.000 gibi. De número 1. Quase 1.000 gibi de De número um. número. Nossa. Nossa. Entendeu? Era muito. Só que durante essas mudanças minhas, algumas coisas, eu perdi, recomprei, perdi, entendeu? Porque acaba se estragando. Algum pouco eu trazia, outras coisas, entendeu? Eu tentei sempre manter, mas eu sempre levava um pouco comigo. Daí o que aconteceu? Eu casei uma época, foi juntado e levei para lá, perdi um pouco na minha outra casa, aquela coisa. Mas eu tentei focar. Eu devo estar baseando hoje, tá com os 1.000 ainda, porque que eu comprei outros de novo, né? Mas eu sempre preservei os mais raros. Aqueles eu nunca tirei de casa. Os mais raros, que é mais 1940, 1952, 1957, 1960, esses mais antigos, raridades por idade e raridades por poucas produções. Que teve séries de gibi que vai até o número 12, 13, Guerras Secretas, que ele foi até o número 15, 17, foi uma coletânea pequena, então eu preservei, botei todos dentro de um plástico só, botei guardado e não mexo neles. E assim vou indo. Conforme eu vou dividindo a importância, por exemplo, Homem-Aranha número 1 a cores, que raramente alguém encontra. Então eu guardo bem ele, guardo lá esse que eu falei, Universal, formato antigo grande, né? Guardo eles bem, guarda 2 ou 3, fecho e separo. Ó, essa caixa são dos mais raros, essa caixa fica intermediários, e assim vai indo os outros. Eu vou guardando. Incrível Hulk, das séries que teve. E qual é a maior. Como que é que se fala? A maior coleção, assim, coletânea que tem. Ai, gente, como é que eu digo? Tem um nome. Qual é a maior? De gibi, sim, as coletâneas são enormes. Se tu vai buscar, por exemplo, que as editoras, elas fabricam, por exemplo, teve heróis da TV que fizeram do número 1 até o 100, parou nunca mais fabricado. Daí tem, por exemplo, do Hulk. A partir da década de 90, os editores de gibi abriu, outras editoras fechou, então eles começaram a fazer muito número 1. Cada ano, dois anos, começaram a abrir número 1. Ela perdeu meio sentido, eu não digo sentido. Ficou fabricando muito 1, porque antes eles fabricavam o número 1 e até o número 50, 70, levava 5, 6, 7 anos, 10 anos, 20 para redizer outro número 1. E as editoras começaram a fazer muito isso. Então não teve como um cara se ficar fixo só no gibi. Por exemplo, assim, como eu te disse, eu tenho 4 número 1 do Wolverine, hoje deve ter muito mais, deve ter uns 10 número 1 do Wolverine. Wolverine não sei o que, Wolverine Saga, eles vão criando, entendeu? Mas eu tenho ainda preservar aqueles primeiros no Brasil. Naquela época foram os primeiros. A Batman, eu tentei seguir fora a década de 70, 80, os primeiros número 1 eu consegui. Até 90 eu consegui. Depois disso, eu tenho um ou outro meio alterado. Tô recolecionando, mas tu não consegue ir ao total deles, que é muito, por exemplo, chega a ter o número 70, 80, 50. Entendeu? Sim. E como o meu foco, na verdade, não é colecionar a edição toda, quando eu tive a primeira coleção minha, essa aqui é a minha segunda coleção. A primeira coleção foi até antes de 1994, 95, por aí. Eu tive uma coleção e aquela coisa de criança, coisa, e achava que atrapalhava dentro de casa, e daí eu já tinha ido pro quartel e ficado, deram uma loucura e acharam que não tinha muito aquele interesse e acabaram queimando umas. Entendeu? Eu tinha o número 1 eu tinha toda a coleção do Conan. Eu, por exemplo, assim, foram um amigo do pai, sem querer, influenciou, deu uma ideia, que aquilo era
Era bobagem. E daí, tava ocupando espaço, isso não vale nada, entendeu? Daí depois eu voltei, eu recomecei. Essa é a minha segunda coleção que eu tô começando. Então tem números que eu nunca mais consegui, por exemplo, o número 1 do Urtigão. Tinha o número 1 do Urtigão, da Margarida, eu nunca mais consegui esses números, Sim. porque era da minha Nossa. primeira coleção. Tem gibi que Nossa. hoje, de jeito nenhum, eu nunca mais vou conseguir. Mas daí é aquela coisa que eu não culpo ele, não culpo minha mãe, não culpo ninguém. É tudo momento da vida nossa. Coisa Que que achar- acontece. É? Coisa que acontece. Coisa que acontece. E como disse, eu sempre falei desde o começo, o apoio da família. A família, Sim. não. Comecei a colecionar, foi aos pouquinhos de novo, foi, daí naquilo lá, quando eu vi eu tinha 2, tinha 10, tinha 50, tinha 100, tinha 200. Daqui a pouco não começou a caber mais espaço dentro de casa, comecei a botar no guarda-roupa, do guarda-roupa não cabia mais, comecei a comprar estantes, botar nos estantes, e fui amontoando, né? Meu quarto era cheio de caixas, estantes, botava, meu pai achava, e até nesse ponto, pode dizer, cuida bem de mim, meu pai gostava, e aquela coisa, eles, às vezes, ele com muito carinho, que o pai não, eu tava com meus 43, 44, meu pai 70 anos quase, meu pai um dia foi numa banca, eu já até tinha um número, mas o pai lá comprou e me deu para mim, ó, meu filho, esse aqui para tua coleção, mas Sim. eu não disse para ele que eu já tinha, para não perder aquela, mas eu fiquei feliz, daquele carisma de dizer assim, ó, viu o gibi para aumentar a tua coleção. Ele comprou aqui um no Fialho uma vez, o número 1 de Jesus Cristo, o gibi sobre Jesus Cristo número 1. Ele estava aqui, daí ele estava passeando, ele morava por aqui, ele parou perto do posto de gasolina lá em cima, que tem, né, no Fialho, daí chegou no mercadinho, viu o gibi e comprou para mim. Quando chegou em casa, foi a maior alegria. Acho que a maior alegria dele comprar para mim, porque ele ficava, tipo assim, um sonho, um desejo, sabia que Sim. eu tinha uma paixão por história em quadrinho, né? Então, moeda, e por isso que eu digo, a base de todos nós é cada um coleciona pedra, chaveiro, mas importante tudo sempre ter o apoio da família. O apoio A da base família. de tudo é a família. Fica um recado aí no meio de tudo isso, né? É o apoio da família, né? Às vezes a pessoa acha, isso é besteira, isso é besteira. Às vezes não é, né? Hoje a gente tem, graças aos meios de comunicação, às redes sociais, tem uma diversidade de formas de ganhar. Isso até gera renda, né? Então, às vezes a pessoa acha, é besteira. Não, mas te incentivaram, te ajudaram, te apoiaram. Tá aí um colecionador e um grande conhecedor de HQ, porque eu tô apavorado. Porque eu conhecia Muita muito pouco, eu nem informação. sabia, sinceramente, eu nem sabia que ainda era produzido o gibi, porque eu fui em algumas livrarias, vi ali, eu não vi gibi, ou tava no, ou como eu não sou muito ligado, passou Tava no pelos meus cantinho olhos e ali. passou despercebido, né? Então, mas, pá, muito bacana isso aí, conhecedor das histórias de vários personagens aí, eu tô Tem feliz. histórias das HQs que eu não sabia, tipo, que é um conhecimento muito legal. Bacana isso aí, bacana isso aí. Ter achado essa veia aí, que até hoje tu coleciona, né? E os teus pais, né, te apoiaram sempre aí, te incentivaram, isso é muito legal. Isso aí é bacana demais. Nossa, o Leonardo deve ter uma pergunta aí, Leonardo. Uma coleção de Eu tenho vários lugares, como eu falei. Eu sempre gostei de colecionar moeda também. O colecionador gosta de colecionar quase tudo, né? Sim. Mas puxa por uma linha. Então, daí eu tinha essas antigas francesas, eu tinha essas aqui brasileiras, né? E fui colecionando. Daí, às vezes, eu estava num trabalho de recepcionista, vinha alguém da Índia, Japão, China, Estados Unidos, trocava pela nossa moeda. E assim, tem o Paraguai, a Argentina, tem quase todo o país, eu tenho uma moeda. Daí cada moeda é uma história, algumas Sim. delas, né? Eu troquei até me dava de graça, daí eu falava para ele, daí tinha, hoje em dia tu botava no computador, né, que o meu forte é inglês, espanhol ainda enganava, daí eu botava, ó, o senhor quer trocar, o senhor quer? Sim, daí, não, toma para ti, pega eu dizia que eu era colecionador, daí ficava feliz, não, pode guardar, pode pegar para ti, Sim. dinheiro, do meu pai também colecionava muito dinheiro antigo, né, réis, pena que até não trouxe alguns para ver, né? Alguma parte tem no Hamburgo, né? Então, tem uma nota de R$ 1, acho que é R$ 1 ainda em papel, temos ainda guardado, tem algumas moedas mais antigas, os cruzeiros, né? E, como eu disse, tem essa moeda da independência, tem da Segunda Guerra Mundial, por como eu guardo mais do gibi, né? Moeda eu tenho, mas às vezes não vem na memória período de 1920,
1922, 1925, 1930, as minhas moedas puxam esse foco brasileiras, até algumas atualidade. Cheguei a colecionar moedas de 5 centavos. Sim. E de cada ano eles fabricavam para separar de cada ano o período quantos 5 centavos saíam. A de 10 centavos também, né? Tem um pouco das moedas da Copa também, né? Que foi uma febre no Brasil, né? Não cheguei a completar toda a minha coleção, mas, como diz assim, a moeda não era o meu foco. Mas Sim. sempre que eu consigo uma moeda antiga, eu consigo trocar, eu compro e vou guardando. Porque, por exemplo, como eu falei, 1947 na Europa ou 1916 na Alemanha, não existe mais essa moeda. Não existe nenhum marco alemão e a moeda francesa, não lembro o nome da época. E o que existe hoje é o euro. Sim. Então, houve uma moeda econômica e social. Então, quem tem uma moeda daquele período é uma raridade. Conta um período da história. Hoje em dia você troca euro, até tem $1 comigo, tem $1. Então quem teve aquela moeda fala do período da história que não existe mais aquele tipo de moeda. Sim. E isso que eu tento gravar da história, a conservar o período, conservar alguma lembrança, que é importante para. No caso, eu me sinto importante guardar, né? E tu vai falar de tal assunto, tu pode apresentar a moeda, naquele período a moeda era assim, valia tanto, até aqui no Brasil, na comemoração do Banco Central Brasileiro, que eu tenho uma, e assim vai vários números meus, da independência do Brasil, que fez 100 anos, imagina. Vou montando a minha coleção. Para poder mostrar também para as novas gerações, né? Que vão surgindo, que nem o senhor mostrou para a gente, para a nossa turma mesmo, né? Mostrou para a nossa turma. Tipo, novas gerações vão descobrindo e, quem sabe, alguém se apaixonando por isso também, pela história, por moedas, por aí peso, né? É verdade. O foco do professor, né, é criar mentes abertas, né, e criar aquele desejo de desenvolver algo que eu, no caso, questionar a posição moeda, ver o cara tem uma moeda em casa e achou que é bobagem e começa a ter outra visão. Peraí, eu posso começar minha coleção, eu vou, como aqui no interior, vários alunos vieram no outro dia, mostraram as coleções que o pai dele tem, o vô dele tinha, moedas raras, antigas, eu achei interessante, porque, por exemplo, eles tinham e não é por mal, não tinha ligado aquela noção do que eu tenho, que é um tesouro que muitas vezes é comum ter em casa aqui no interior. Moedas antigas, como tu falou, né? Ou até gibi, eu tenho gibi, comprei pro meu filho, que bobagem, mas não. Se tu vai guardando aos poucos, ele vai se tornar um dia raro, né? E se não for gibi, livros, como eu disse, eu também coleciono livros antigos, né? Eu gosto de colecionar livros, literatura, vários livros, porque o conhecimento do professor tem que estar sempre ativo para pensar, para falar, para comentar algum assunto. Então a gente quase sempre gosta de ver, né? Sim. A gente procura ter livros, revistas. Então, toda vez que eu ia no sebo, eu achava um livro antigo, achava um livro atual, dentro das minhas condições, comprava um gibi, e assim tu vai conhecendo pessoas e foi aumentando a minha biblioteca, né? E aquela coisa, como eu disse, hoje que eu sou casado, que é importante o apoio da minha esposa também, né? Porque ela não, às vezes eu chego em casa, até ri hoje na aula, né? Eu coleciono também bonequinho de super-herói, né? Que não pode, um pouco da minha, né? E ela tá limpando meus bonequinhos, tirando pó, a minha estantezinha, minhas coisas, meus livros. Então, tipo assim, tu se sente à vontade de continuar ainda na coleção. Sim. A minha esposa também gosta de colecionar moeda, entendeu? Foi uma coisa que nós dois meio se achamos... Se conectaram. Entendeu? Ela não é chegada no gibi, mas na moeda ela é apaixonada pela minha coleção, a coleção dela, e daí naquela a gente me entende. Então aquela paixão de coleção de moeda dela, ela passa para o gibi que ela entende. É o que ele ama também. Então, como colecionador, tu tem aquele foco. Não, vou cuidar como fosse meu, né? Sim. Bacana isso aí. Então, o assunto a fim de vocês aí, daqui a um pouco, foi as moedas. Começamos a se conhecer e trocar conversa, isso, aquilo, e daí naquilo lá que a gente fica meio, não digo assim, inseguro de passar para outra pessoa ou as suas ideias, não que tu esconde a pessoa de verdade, de cara, infantil, ou imagina um homem de 50 anos que você não gibi, não é, eu já conversei com outras pessoas, acharam muito fora da casinha, entendeu? E daí eu e ela começamos a conversar, daí ela disse, eu sou professor de história, gosto de colecionar coisas, daí eu comecei devagarzinho, coleciono moeda. Eu também amo moeda, daí eu mostrei algumas fotos, e ela mostrou algumas fotos da moeda dela, de dinheiro, pô. Daí mais o tempo eu fui mostrando, eu coleciono também gibis, cadê? Eu achou legal,
coleciono livros, eu mostrei bastante livros, meu Deus, eu acho, pô, tu tem bastante livros, né? Eu gosto de colecionar livros, eu expliquei para ela, né? Eu ainda sou da época que hoje tem muitas coisas digitais, né? Sim. Eu tenho que ter o papel. Eu também sou isso por aí, professor. As coisas eu gosto ainda de estar. Hoje tudo é muito facilitado, muito utilizado. É, Né? Isso é né? um pouco com a tecnologia. Não que a gente é muito distante disso, né? Mas eu gosto de ter minha agenda manual, eu gosto de estar anotando todas as coisas assim, manualmente. Eu não consigo ainda usar a agenda do celular ali. Tem gente que usa, bota isso, né? Faz aqui, eu não consigo. Tem que ter um manual. É interessante mesmo. E eu gosto do papel impresso, livro que eu gosto, né? Então, eu gosto do livro impresso. Já tentei fazer leitura pelos e-books, né? A gente, Não, a Que nossa nem- geração é não presa consegui. ao papel, tu falou tudo, a gente não consegue, É, conhece a tecnologia, mas é presa ao papel. A gente se sente bem, se segura no papel, não é só porque está no estante, mas tu se sente, parece que tu observa, tu capta mais a mensagem, tu lê, tu risca, numa outra coisa anota, tu medita, né? E parece, a visão nossa, parece que se não conseguir botar a mão, né? Nós estamos Sim. ainda do tato, nós estamos longe, é uma coisa a boa. minha mãe também. Ela não gosta de ler livro, livro digitalizado, não. Ela gosta de pegar o livro ali, folhear, ler. Ela diz que é uma sensação diferente, assim, que é uma coisa diferente. Ela diz que não é a mesma coisa ler ali no celular E do que ler no livro. uma coisa que eu não posso esquecer de dizer, a minha paixão de ler veio pela Bíblia. Já para muitos eu acho estranho, né? A nossa família é cristã, sempre gostamos de ir na igreja, aquela coisa, e comecei a gostar das história judaica, de Sansão, Davi, a Bíblia, e comecei a ler a Bíblia e comecei a ter paixão tipo, nem das histórias deles, entendeu? E daí naquela ar comecei a me prender à leitura, entendeu? Então naquela ar que eu começava a ver, eu tirava sempre o tempo para ver, e comecei a ver que eu tinha o hábito de ver que eu gostava de ver, daí comecei a procurar outros livros, na escola, outras coisas, entendeu? Daí com o tempo, como disse, a professora de português comentou com meu pai, eu comecei, meus primos tinham gibi, eu queria comprar gibi, daí meu pai sempre, minha família sempre foi um pouco conservadora. Conservadora é uma mente aberta, no sentido, for perguntar para o professor se tinha algum problema. Imagina, se o gibi não ia atrapalhar, porque teve um período na história que foi proibido o gibi, né? Nos Estados Unidos, no mundo, né? Foi dado como o perigo das mentes, 1950, por aí, foi proibido nos Estados Unidos, as editoras, como se diz, a lei de edição que tinha mais reservado algumas coisas, então o gibi não era bem visto culturalmente, né? Sim. E daí o que aconteceu? E no Brasil ela tinha, mas não era muito bem observado. O gibi, adolescente, não era que era contra, mas sempre teve uma restrição, né? Não só por causa da ditadura militar, e daí foi perguntar se teria qual seria o efeito. Isso que eu acho interessante, o pai e a mãe, sempre tiver alguma dúvida, for falar com os professores. Não porque a gente é professor, vai motivar e orientar o que será que é isso. Daí foi conversar com a minha professora de português, e eles falaram, não, pode comprar, tranquilo, até seria muito bom para o português dele, imaginação, lúdico. Daí meu pai disse, não, é bom para ele? Não, então. E meu pai sempre comprava uma vez por mês 2 GB. Entendeu? Ele pegou e ele começou a comprar para mim, para tudo ontem, como eu disse, tinha algumas raridades, né? Ele viu que eu adorava, então, tipo, era aquela coisa. O André fez tal tarefa, se comportou. Vou te dar um GB de presente. Não uma troca, mas era tipo assim. Então ele gostava. Eu via que eu Uma recompensa. É uma recompensa, falou tudo. Então, eu sabia que meus olhos brilhavam até hoje por GB, né? Eu vou no shopping, quando eu vou com a minha esposa, eu vou no lugar, eu vou no sebo, já fora os livros, já puxo o gibi, né? Já Sim. começo, já tem que ser gibi, né? Já vejo gibi. Mas quantos anos que tu tinha, assim, quando tu disse que teu pai foi lá e... 9 anos. 9 anos. Nossa, então Era- faz E tempo. eu era. Não sei quantos anos o senhor tem, Sim, mas mas, faz tempo. sim, eu Então, tô né? com 49 anos, 40 Quatro, anos, quatro décadas 4 décadas, colecionando. Então, naquela coisa, e como disse a minha mãe também, a mãe também é importante, que eu quase não é que eu não falo, eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, graças a Deus, ela também foi ela que cuidava do meu quarto, porque quem cuida do quarto é a mãe, meu pai, né, ela cuidava para deixar tudo bonitinho, limpinho, conservado, entendeu? Eu quase não falo, não, mas o pai comprava, mas quem conservava é a mãe, cuidava, cuida Sim. aqui, guarda direitinho, né, e é E uma coisa, ainda hoje ela guarda alguns é, gibis teus lá. tá na casa dela, né, ela tá lá num quarto, que é Guardiã. excelente, olha, e colecionando as minhas moedas raras também tá lá, né? Ela sempre diz, André, não esquece
que tu tem que dar uma olhada, que meu pai também falava, verificada, como é que estão eles. Eu disse, não, vou lá, vou lá. Daí, como eu disse, eu estou me preparando porque eu quero trazer para cá. Pra cuidar bem, guardar. Mas, Nossa. isso aí daqui a um pouco. Pode falar, pô, Leonardo quer fazer outra pergunta? Ele sempre gostou assim de essas coisas. Sempre gostou de ser colecionador. Já teve interesse. Eu acho que sempre teve preso em mim colecionar coisas. Na época do cartão telefônico, eu tenho uma coleção de cartão telefônico. Daquela época que botava, eu acho que eu tenho uns 100, cento e poucos na época, uma febre que eu comprava algo. Daí na época que eu estava no quartel e eu comecei, porque eu sempre tive vocação de querer colecionar as coisas, eu acho que estava em mim. Daí É do sangue, tá no já. sangue. Daí eu comecei a colecionar e achei bonitas as paisagens, as coisas. Então um amigo meu até riu na época, ele disse assim, mas e na época do quartel eu sempre gostei de ver livros. E daí, Sim. e correia, que lá de um amigo meu, até ele achou estranho, porque ele disse assim, pô, tu é termo militar infante, infantaria, brabão, brincava, mas eu sempre vejo a vez um livro. Eu falei para eles, tu brinquei, já estudou um pouco da cultura grega, deixa porque os maiores guerreiros, os gregos, e a cultura e a inteligência tem que estar aqui, tu tem que entender, tu tem que ver. Um homem pode ser musculoso, um homem pode ser várias coisas, mas a leitura nunca vai te deixar fraco, Sim. Que entendeu? nem uma coisa que meu pai fala. A única coisa que não podem tirar da gente é o conhecimento. Meu pai também fala a mesma coisa. E daí ele começou, daí o que aconteceu? Ele disse, tá, então me indica algum livro que eu possa acabar gostando. Então vamos fazer assim, tu gosta de tal coisa, então romance de guerra. Daí daquilo vai, ele começou, foi, mais tarde, hoje em dia, ele também tem faculdade, pós-graduação, né? E ele também atua, acho que lá em Santa Catarina, como professor, porque Sim. saiu, entendeu? Então foi uma coisa assim, uma conversa paralela, e muitas vezes a pessoa acha, a juventude, que na nossa época é normal ser o Rambo, né? Oh, Rambo, O é Rambo, verdade. fortão, grandão, derrubar a parede com a faca e tudo, que não podia associar um homem de guerra com a cultura, né? Então, ficava disse, não, tu pode unir os dois, se tu vai ver para estratégia de guerra, tu tem que ter conhecimento Aham. político, geográfico, e eu sempre fui meio conversador e aquelas coisas, e daí ele achou interessante. Então, daí naquele período eu comecei a convencionar também, como eu disse, cartão telefônico, e ele achou interessante, e até hoje ele ainda tem a coleção dele, a última vez que eu conversei com ele. E eu Sim. tenho alguns em casa, eu também tenho guardado lá um fichário com meus cartões telefônicos, né? Moeda, ficha telefônica, eu tenho uma guardada, de orelhão, né? E quem se lembra, quem... Cartão telefônico, ficha telefônica, tem? É Ah, diferente. não sei se é a É, mesma coisa. explique, professor, a diferença dos dois telefones. É, Eu Eu acho que eles não pegaram, nenhum dos dois não pegou. ligaram, Acho não que pegaram. pode ser que eles viram na rua, acho, quem sabe, o orelhão. Mas de na cartão, Sim, rua. o orelhão, de sim. cartão. É, mas eu acho que eles não chegaram a mexer. Eu acho que nem mexer. Talvez se tivesse um abandonado, quem sabe ficava lá só para futricar, mas o que é a diferença? A ficha tu comprava, né? Daí tu botava, ia botando, ia ligando e ia botando para quando ia terminar os minutos, tu via lá na tela, daí ia botando as fichinhas. Então, ficha de mesa de snooker, né? Ia É, botando. E daí, depois mais tarde, veio a tecnologia de criar um cartão. cartão. Que tu vinha tantos, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, não tô enganado, né? Daí tu Isso. colocava o cartão, e daí tu ia ligando, e quando terminava o cartão, tu tirava ele, se quisesse continuar, e botava outro cartão no telefone. Eu vou É, trazer, na as escola, fichinhas. eu vou trazer na escola uma hora um cartão para vocês verem uma ficha. E são coisas minhas, entendeu? Aham. E tá no historiador, tá na pessoa, guardar coisas da minha época. Até minha esposa um dia viu, tu tem uma ficha de telefone, sim, é minha realidade, tá aí, deu um mérito Sim, junto com ela. Ah, para vocês verem. Cartão telefone, o orelhão de ficha, né? o orelhão de cartão telefônico. Filas. A última vez que eu usei, professor, o orelhão de um cartão foi em 2007. Meu Deus, antes 2007. da gente nascer. Em 2007 eu usei, a última vez que eu usei o telefone de cartão ali, botar o cartão para fazer uma ligação. E depois os celulares começaram a se tornar, já 2002 ali começou o celular, mas aí 2007 começou a partir daí os populares a mais e as outras empresas, daí começou a tornar mais acessível a tudo. Hoje a gente vê aqui, né? Tá tudo, a rede de informação aí tá muito acessível, eles têm tudo. Mais que nós. Muito mais. E como eu morava em Rio Grande, que você viu lá, né? Na Marinha, Cruzeiros Navais,
Então, por exemplo, o único jeito de ligar para casa era o orelhão. Então, eu era obrigado a comprar. Então, a gente começou a fazer troca. Ele tinha uma febre no Mundial, no Brasil, eu acho, né? E a Sim. gente começou, e eu comecei a guardar e tenho até hoje, né? E às vezes eu só me lembro como a gente puxou para casa a conversa. Tem muitas coisas, como eu disse, eu vou guardando, que são de períodos antigos, ferro de passar roupa, aqueles antigos que botava brasa dentro. Aquele de ferro? Sim, eu tenho. Nossa, Eu, aquele- eu sou aquele tirador nato, não por ser nato, mas tipo assim, tudo que eu acho que é antigo, se bobear, eu tinha um museuzinho dentro de casa. Eu brincava Sim. com meu pai, né? Eu vou Legal. guardando as coisas. Tem eu um te- museu aqui em Carovê, né? Eu Em tenho, Carovê. eu tenho uma máquina de Taquara- escrever, daquelas antigas que vai dentro de uma maleta. Olivetti? Legal. Acho que é, não sei, não guardei o Acho nome. que é Olivetti, eu acho que é. O que eu brinco seria o notebook da nossa época. Não. O notebook. Quem tinha uma máquina de escrever elétrica, Eu lembro. meu Deus do céu. E eu tenho 3 máquinas de escrever. Uma elétrica e Nossa. mais antiga. Eu tô A minha procurando. mãe é apaixonada por máquina. de escrever, Ou pra tu não. ver, quando eu comecei a dar aula, eu não sou tão velho assim, Sabe? tá? Eu sou bem mais, né? Então, a Agora eu aula... me senti ofendido. Não foi nesse sentido. Era ainda com o projetor, Né? botava ali a lâmina no projetor Verdade. e projetava algo, Na né? Para faculdade. alguns alunos, eu projetava as coisas no projetor. E ainda até tinha um mimeógrafo na escola, ainda que Nossa, algumas mimeógrafo. professoras do currículo do ensino fundamental dos anos iniciais usavam ainda, só para tu ver, né? E para tu ver que a inventividade agora tecnológica é coisa do dia pro outro. Antes levava 10 anos, 20 anos para 20 mudar anos, alguma sim. coisa. Agora não, agora é questão de um dia pro outro e já Tu vê uma surge algo. coisa, tu Leva já mudou, semanas, já meses. mudou, ideias. É, sensacional. O Mas mundo muda muito rápido. muda. E olhando o tempo aqui, então nós vamos encerrar agora aqui, professor André. Eu agradeço muito. Acho que tem assunto para a gente fazer um podcast só sobre HQs aí, né? Dá para fazer uma continuação. Dá para pensou, fazer uma né? continuação sobre HQs aí, a gente poder se aprofundar mais aí. Eu fiquei com umas curiosidades de alguns pontos aí. Eu quero te agradecer profundamente a tua participação, o teu aceite estar aqui, poder falar um pouco da tua caminhada, da tua história aí, falando para nós aí, essa amor por colecionar, né? E principalmente as HQs. Quero agradecer a Paula, também o Leonardo, que se dispôs aqui. É a primeira de muitas que ele vai estar aqui, está participando também. A Paula já é uma parceira aqui do Podfleck, né? Então, muito agradecido por você estar aqui. Eu vou para tu dar a tua saudação final aí, depois se vocês quiserem também falar alguma coisa. Pode fazer uma saudação final aí, a gente está encerrando o nosso Eu podcast. que Né? quero agradecer a oportunidade, né? O senhor, meus colegas, professores também que incentivaram a escola para nós podermos manter esse local para a gente poder abrir, falar de vários assuntos, né? E que possamos, muito de ter outra reunião para comentar mais além. E só tenho, como se disse, agradecer por esse momento. Paula? Ah, é. Muito Tá assim bom. que Leonardo? dizer. A Qual única foi a coisa que eu vontade? queria fazer Ah. era mais, se ele não tiver nada pra falar, era mais uma pergunta. Tá, então faz pra gente estar encerrando. Então, vamos lá. Passa a pergunta. Se fosse viver numa era, uma era da história, em qual seria? Qual seria a era que fosse para viver? É. Eu acho, como eu disse, que eu falei dos gregos, seria dos gregos. Sei que tem muito contraponto aqui lá, mas seria assim na Grécia antiga de pensadores. Quem ama livro, Nossa, filosofia, indiferente à era, porque dos gregos vem a matemática, veio a geografia, veio a história, Sócrates, Platão. Lógico que eu sou como cristão, não diria que amaria conhecer Jesus Cristo. Sim, entendeu? Porque Sim. é um fascínio como cristão. Mas fosse assim no sentido história, sim, histórico. seria dos gregos. Que a Viver na cultura Grécia nossa, Antiga. Grécia Antiga. Grécia Antiga. É isso aí, então. Não se esqueça, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Curta, compartilhe e comenta o nosso conteúdo. E até o próximo episódio.